Olá, plugados e plugadas! Como vocês estão? Já assistiram aquela série O Bom Doutor? Se não conhece, vale muito a pena assistir. A série gira em torno de um jovem que é médico e diagnosticado com TEA, transtorno de espectro autista. E para este programa trouxemos a psicóloga Elisângela Oliveira para nos explicar sobre esse assunto. Elisângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Plugado na Saúde e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigada a você novamente. Então, nós trouxemos várias perguntas, é um assunto que está em alta, né? E a gente queria saber o que é o autismo e quais são os principais sintomas e características desse transtorno do espectro autista. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A criança, geralmente, ela tende a ter dificuldade na interação social, comportamentos repetitivos, né, e restritos. Não há cura, mas podemos fazer as intervenções necessárias para a criança chegar a um patamar, vamos dizer assim, de uma criança atípica. Isso é bom saber que tem, né, como transformar a vida dessa criança. Sim, né? Claro, com intervenção, né? É muito importante as intervenções. E como que é realizado o diagnóstico do TEA e quais são as etapas, os profissionais que são envolvidos? Então, o diagnóstico geralmente é feito pelo neuropsicólogo. Porém, como essa criança ela está na escola ou então os pais percebem que há um atraso nessa fala, começam a procurar profissionais, por exemplo, o pediatra, né? Muitos pediatras, não são todos, começam a falar que cada criança tem o seu tempo, né? Sabemos que não é bem assim. Se há um atraso na fala, é preferível a família procurar pecar por investigar cedo demais ou até de forma mais criteriosa do que deixar passar, né? Quanto mais cedo essa criança ela tem uma intervenção precoce, melhor é para o desenvolvimento dela, né? Então é muito importante perceber esses atrasos no marco da criança para procurar profissionais qualificados, né? Para estar abraçando a causa realmente e trazer autonomia para a criança e conforto aí, vamos dizer assim, para a família. E você chegou a falar da fala, eu já ouvi falar que do olhar também, que costuma ser, não ser direto quando é neném, né, que não acompanha. Sim, exatamente. Antigamente achavam que a criança não nascia com autismo. Hoje já sabemos que ela nasce autista, né? Então, a partir dos 4 meses de idade, você começa a perceber algumas características do autismo. Quais são essas características? Geralmente a criança, o bebezinho, ele explora, ele tem aquele momento vínculo com a mãe. Então, enquanto ele está amamentando, ele está olhando para essa mãe, ou então ele está olhando tudo à sua volta, né? Já a criança com traços autísticos, ela não olha, ela fica olhando para o nada, sabe? Não tem essa interação, esse vínculo bacana, né? E aí, quando chega aos 6 meses de idade, ela já começa a explorar o ambiente. Então, olha para esse número, olha para cá, pega tudo, põe na boca, né? Olha para a pessoa para ver se a pessoa está olhando para ela, né? Já a criança com traços autistas, com esse traço, ela prefere um objeto, porque o objeto, eu só pego o objeto, eu já sei o que vai acontecer com o objeto, eu vou jogar e ele vai fazer barulho, ele não vai impedir nada, né? Aí entra a interação social, o porquê de não gostar dessa interação social. O objeto me dá a previsão daquilo que eu quero.
o ser humano não. Entendi, um envolvimento com o pessoa. E quais são as possíveis causas do TEA? Há fatores genéticos, ambientais ou ambos envolvidos? Sim, tem fatores genéticos, né? E tem fatores ambientais. Tem alguns estudos que falam que mães com sobrepeso tendem a ter, né, a possibilidade de ter a criança com autismo. Quando os pais são mais velhos também, pode influenciar, né, para ter essa característica aí do autismo. Temos também a parte de utilizar ansiolíticos, né? As pessoas que usam remédio de ansiedade também. Quando o bebê nasce prematuro, baixo peso, complicação no parto, isso tudo influencia. Pode vir a ter o autismo, tá? Não quer dizer que vai ter, pode vir. Isso. E falando dos fatores genéticos, né? Muitas pessoas acham que as crianças autistas têm pai ou mãe ou alguém da família autista. O autismo, ele não é hereditário, ele não vai passando de pai para filho. Hereditário quer dizer, os seus olhos são verdes, você puxou de alguém da sua família, né? É a característica da sua família. Na genética é diferente. Pode ser que um único sujeito, né, aconteceu uma mutação naquele DNA e aí ele nasceu com as características do autismo. É o autismo. Então não quer dizer que a família possui algum autista. Entendi. E quais são as principais diferenças entre o TEA e outros transtornos do desenvolvimento, como TDAH ou deficiência intelectual? Então, o autismo pode vir, né, ter algumas outras comorbidades, como o TDAH e também a deficiência intelectual. Já o TDAH, ele não necessariamente vai ter o autismo e a deficiência intelectual também não. Aí eu vou te explicar. O único transtorno que tem esse diferencial, né, de não querer ter contato com o outro, né, essa socialização, essa dificuldade na socialização é característica apenas do autismo. Entendi. Entendeu? Agora, já na deficiência intelectual, há um atraso muito grande em vários pontos, né? Mas pode vir a ter crianças com autismo e síndrome de Down, pode ter. Nós temos na casa, né? Nós temos crianças com autismo, com deficiência intelectual também. Eu não imaginava que poderia ser possível, né, ter essas outras comorbidades. Sim, né? E interessante que 50% dos casos, né, tanto no autismo quanto no transtorno do déficit de atenção, tem mais prevalência em meninos do que em meninas. Então você vê muito mais meninos sendo diagnosticados com autismo do que meninas. Porque as meninas, elas são mais... A menina, ela é mais sutil. Essa característica do autismo na menina é mais sutil. É aquela menina muito tímida, aquela menina que não gosta de olhar muito, sabe? Então, assim, fica mais difícil de diagnosticar na menina. Nossa, realmente a gente já escutou muito sobre isso, né? Lê em matérias, vê em entrevistas essa questão de ser mais em meninos do que em meninas. Sim. Só que eu não sabia dessa explicação por elas serem mais retraídas. Exatamente, né? São mais retraídas, bem mais. Aquela menina tímida da sua época, aquela menina que não conversava, ficava só no cantinho dela e talvez alguém até falava, fulaninha é metida. Talvez não é, né? Não tinha nomenclatura aí do autismo, não estava em alta, né? Nossa, não mesmo. Como que era na minha época de escola, era interessante
pirraça, era uma criança complicada, né? Sim, sim. Eram bem taxativos, né? Exatamente. Então, graças a Deus as coisas evoluíram, pode fazer vários diagnósticos e ajudar diversas crianças aí, né? Exatamente. E quais, assim, as opções de tratamento que nós temos hoje disponíveis para a pessoa com TEA? Assim que passa para avaliação com o neuropsicólogo, ele coloca no laudo, ou relatório, as especialidades que deve trabalhar com aquela criança. Então, psicólogo, né, que tem especialização em ABA e Denver, terapeuta ocupacional, trabalhamos também com fonoaudiólogo, psicopedagogo, né, em alguns casos, e temos também a ecoterapia, que estamos tendo resultados positivos com crianças no nível mais grave, né, para estar ajudando mesmo no dia a dia, na disciplina com essa criança. Então, esse contato com o animal, no caso, com o cavalo, é muito positivo. Isso. E quais são os benefícios de identificar e intervir precocemente com essas crianças? Então, quanto mais cedo for diagnosticado, né, que a criança tem o transtorno do espectro autista, eu devo intervir o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais nova a criança mais rápido ela aprende. Então, a gente tem que ter um olhar muito, vamos dizer, sensível, né? Tanto os pais, quanto parentes, quanto profissionais. Por quê? Com 1 e 2 anos de idade, a criança começa a explorar. E aí, quanto mais essa criança explora, vamos dizer assim, quando ela é muito espontânea, os pais tendem a explorar mais ainda esse filho. Quando a criança é muito retraída, né, por ser uma era, aí é a minha opinião, tá? Por ser uma era aí de muita tecnologia, celular, aí você simplesmente coloca o celular na mão do seu filho e aí você não estimula ele de forma alguma. Então, o que eu devo trabalhar para estimular essa criança, né? Para ela ter um repertório aí, para não prejudicar ela na autonomia. E o que eu mais quero com essa criança é que ela seja autônoma, que ela tenha uma independência. Porque nós não vamos ter o pai e a mãe da gente para o resto da vida, né? Então, explorando o ambiente da criança, né? Por exemplo, eu pego essa caneca, ela não está olhando, eu coloco no meu olho. A criança atípica, ela não olha. A típica vai olhar tudo que você vai colocar de um lado para o outro, ela vai observar. A atípica não. Então, assim, os pais, eles não, muitas das vezes, eles não exploram, entende? E aí essa criança fica prejudicada. Ela fica mais no cantinho dela e não aprende. Como que eu aprendo nessa vida, né? Eu aprendo olhando, não é? Então, o que eu tenho que trabalhar como psicóloga, a primeira coisa, a base, o contato visual. Se eu não olho, eu aprendo. Se eu não olho, eu imito. Também não. Né? Se eu não olho quando eu te chamo, eu vou aprender algo. Então, isso daí é a base daquilo que eu trabalho com essa criança. Primeiro, o contato visual. Depois, eu trabalho, né, com ela ouvir ao ser chamada e a imitação. A partir do momento que ela me olha, que ela olha quando eu chamo e ela imita, ela está preparada para aprender outros tipos de, como que eu posso dizer, de dinâmica, de estímulos. Ai, que bacana, até igual você falou, socializar, ter mais Exatamente. facilidade para se comunicar, né, com outras pessoas, outras crianças também. Exatamente.
Isso é bom porque até mesmo a gente tem que pensar no futuro, o mercado de trabalho para essas crianças, Sim, assim, né? sim. Quando possível, para elas se sentirem abraçadas por outras pessoas também, né? Sim. Acolhidas, fica mais fácil de trabalhar com esse diagnóstico desde cedo. E a gente também tem que aprender, né? Também a entender o próximo, né? Exatamente, exatamente. E quais são os desafios comuns enfrentados por essas pessoas com TEA e suas famílias? Então, muitas das vezes as pessoas acham que os pais não têm limite, aliás, não dá limite para esses filhos. Por quê? Vai no shopping e a criança quer esse copo, mas ele não sabe o significado ainda do não, sabe? Ele ainda não está nesse nível de saber o que pode e o que não pode. E aí as pessoas acham que o pai não está dando limite, que o pai não olha direito, que a mãe não está nem aí. Não é isso. A criança, ela dá birra. A criança não entende. A criança, ela não tem a noção do perigo. Ela não consegue, por exemplo, em alguns momentos, ela passa aqui, ela vai direto e cai o tempo todo. E aí acha que é o pai que não está olhando, mas não é assim. Se está chorando muito, é porque ele não sabe falar, quando ele não é verbal, aonde que está doendo, o que está acontecendo. Imagina, se você não tivesse o poder da sua fala, como comunicar. Como que você ia comunicar? Me fala. Se eu fosse criança, no choro mesmo, né? No choro. Exatamente. Ou então, com algum comportamento inapropriado, que eu sei que dessa forma ele vai olhar para mim. Aí eu tenho que olhar. Ele está fazendo isso não é porque ele quer, não é porque ele é mal educado. Não. É a forma que ele sabe que ele vai ser atendido. E aí entra o profissional para estar dando esse suporte aí para a família, né? Orientando a família, fazendo o plano terapêutico e sendo importante tanto a escola, família e todos os terapeutas envolvidos para ter uma sintonia aí e a criança se beneficiar, né? Com a proposta aí e ter uma autonomia e uma independência, que é tudo que nós profissionais e principalmente a família quer. Então, para finalizar, eu queria que você passasse um recado da parte para nossos espectadores, porque para a família é o cuidado, né? Então, a ciência, mais atenção. Mas para os outros, quem está de fora, o que você poderia falar, assim? Então, que tenha mais empatia, né? Quando olhar para uma criança que está gritando, está agitada, se joga no chão, não falar assim, não, meu filho não vai fazer isso, não, nossa, aquela mãe não olha aquele filho, não é bem assim, né? Para ter mais empatia, mais carinho, mais amor, mais afeto, ou então até chegar perto dessa mãe e perguntar, olha fulano, você precisa de alguma ajuda, ao invés de olhar torto, né? Às vezes aquela mãe, aquele pai, está precisando de um olhar diferenciado, um cuidado, porque não é fácil cuidar, né, de crianças atípicas. Mas, como profissional, eu digo que não é fácil, mas é algo que para mim dinheiro não paga, porque ver a evolução, né, de cada detalhe, você conseguir trabalhar o contato visual e ver que, olha, ele está olhando. A mãe chega, olha, ele fez isso, ele apontou, olha, ele olhou quando eu chamei, sabe? É gratificante. É um trabalho lindo, sabe? Quem tiver oportunidade de fazer e tiver vocação, porque não adianta só ir para o dinheiro, você tem que ter a vocação de estar trabalhando com esse público, sabe? E eles são muito genuínos, as crianças. Quando eles gostam de verdade. Não tem coisa melhor de que tem dias que a gente não está muito bem
vem uma criancinha e do nada te dá aquele abraço. Que delícia. E aí seu dia fica feliz, sabe? É uma coisa assim que eu tô nessa profissão porque tenho vocação e só saio dela se Deus não quiser. Eu disse, não, agora não é mais seu lugar aí. É outro destino. Né? Outro destino. Ah, mas que bom, né? É tão bom quando a gente se encontra assim na Sim, carreira. eu não trabalho aqui. Eu não trabalho no sentido assim de ter aquela obrigação, nossa, eu vou trabalhar, tá chato. Não, é muito gostoso, sabe? Trabalho com vontade, trabalho com prazer, sabe? É uma delícia ser terapeuta. Que gracinha. Muito obrigada. Imagina. E eu agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite de vir aqui esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas de quem nos acompanha aí no Plugado. Tá, joia. Obrigada. Eu que agradeço, tá? E precisando, estou à disposição novamente. Obrigada. Imagina. E se esse vídeo foi importante para você, compartilhe. Para mais informações como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo Plugado.